Você já ouviu falar de computadores quânticos? Se você não for da área de informática, dificilmente esse assunto já tenha aparecido na sua conversa entre amigos. O conceito dessas máquinas superpoderosas parece algo saído de um livro de ficção científica, mas acredite, elas são muito reais e podem transformar o futuro da computação e da ciência. Eu sou o Luiz Antônio Costa e nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre o que realmente são os computadores quânticos. Para começarmos a entender a ideia dos computadores quânticos, primeiro precisamos explorar um pouco o conceito da informação quântica. Esse é um dos campos mais novos da mecânica quântica. O matemático russo-alemão Yuri Manin esteve entre os primeiros no desenvolvimento da teoria em 1980. Em um computador, o bit é o portador fundamental de informação e pode existir em dois estados, 0 e 1. A unidade fundamental de informação na computação quântica é chamada qubit. O qubit é feito de partículas subatômicas presas e também tem dois estados possíveis. Um elétron, por exemplo, pode ser spin-up ou spin-down, e fótons de luz podem ser polarizados horizontal ou verticalmente. No entanto, a função de onda da mecânica quântica permite que os qubits existam em uma superposição de ambos os estados, aumentando a quantidade de informação que eles podem transportar. A teoria quântica também permite que os qubits se tornem embaralhados, o que aumenta exponencialmente os dados transportados com cada qubit adicional. Esse processamento paralelo poderia, teoricamente, produzir uma força computacional extraordinária. A primeira descrição de embaralhamento quântico vem lá de 1935, quando Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen desenvolvem o paradoxo EPR. O paradoxo EPR apoia-se nos postulados da relatividade e em um fenômeno predito pela mecânica quântica e conhecido como o entrelaçamento quântico, que mostra que medições realizadas em partes separadas de um sistema quântico influenciam-se mutuamente. Esse efeito é atualmente conhecido como comportamento não local ou, mais popularmente, como estranheza quântica. Divulgados pela primeira vez nos anos 1980, os computadores quânticos pareciam apenas teóricos. Contudo, recentemente cálculos foram realizados com apenas alguns qubits. Em 1994, por exemplo, o matemático americano Peter Shor desenvolveu um algoritmo que conseguia alcançar a fatorização dos números usando o computador quântico. Já em 1998, usando a interpretação de Hugh Everett dos muitos mundos para a mecânica quântica, teóricos imaginaram um estado de superposição no qual um computador quântico poderia estar ligado e desligado ao mesmo tempo. Para aqueles que não sabem, Hugh Everett III foi apenas o físico que teorizou a ideia dos muitos mundos, ou do multiverso, para explicar alguns problemas da mecânica quântica. Apesar de sua ideia ter se tornado um assunto cult atualmente e ser considerada a tendência atual na interpretação da teoria quântica, ele não teve muita sorte no mundo real. Quando ele apresentou sua teoria para o físico Niels Bohr em 1959 em Copenhague, ele foi tão desencorajado pelo cientista que simplesmente largou a carreira de físico e foi trabalhar para a indústria de defesa americana. Para fornecer uma máquina útil, os computadores quânticos precisam alcançar centenas ou milhares de qubits emaranhados e há problemas na escalada a esse tamanho. Porém, os ganhos em termos de poder computacional e rapidez na resolução de problemas seriam enormes. Por exemplo, localizar todos os fatores primos de um número grande pode ser uma tarefa muito difícil. Um computador quântico poderia resolver este problema muito rapidamente. Se um número tiver n bits, ou seja, se tiver o comprimento de n dígitos quando escrito em binário, então um computador quântico com um pouco mais de 2n qubits poderia encontrar os seus fatores. Também seria possível solucionar um problema chamado problema do logaritmo discreto. Esta capacidade poderia permitir ao computador quântico quebrar qualquer dos sistemas criptográficos atualmente em uso. A maior parte das cifras de chave pública mais populares poderiam ser quebradas com rapidez, incluindo formas das cifras RSA, Euler-Gamow e Diffie-Hellman. Uma molécula microscópica pode conter muitos milhares de prótons e nêutrons e pode ser usada como computador quântico com muitos milhares de qubits. E é exatamente nesse ponto que residem os problemas. A maioria dos erros acontece quando o qubit está nos dois dígitos,
Eles podem voltar a ser apenas um 0 ou um 1, desacelerando a computação, o chamado bit flip. E outro entrave muito comum é a troca de sinais nessa relação fásica, ou chamado de phase flip. Apesar de existirem técnicas que localizam esses erros, até agora foi impossível detectá-los ao mesmo tempo. E o computador quântico não pode ter erros para funcionar plenamente. A IBM conseguiu resolver esse problema. A equipe de pesquisa da empresa criou um sistema que detecta o qubit defeituoso, usando dois parâmetros diferentes para encontrar bit flips ou phase flips. Além disso, o método consegue corrigir automaticamente a informação defeituosa. Aparentemente simples, a solução é a chave para que processadores quânticos sejam produzidos em massa. Segundo a própria IBM, assim que esses chips puderem ser fabricados em larga escala, com baixo índice de erros, o caminho estará livre para esse novo tipo de computador entrar no mercado e em nossas vidas. Recentemente, em 2017, a D-Wave Systems lançou comercialmente o 2000Q, um computador quântico de 2000 qubits a módicos 15 milhões de dólares. O computador quântico anterior da companhia tinha 1000 qubits e os sistemas de 1000 qubits da empresa canadense estão sendo atualmente testados pelo Google, NASA e pela Lockheed Martin. Mas a pesquisa em computadores quânticos também tem áreas brasileiros. O físico brasileiro Guilherme Tosi, juntamente com uma equipe de pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, inventou uma nova arquitetura radical para a computação quântica, baseada em flip-flop qubits, que pode ser usada em um novo tipo de computador quântico, permitindo assim a fabricação de processadores quânticos em larga escala, que pode se tornar muito mais barata e mais fácil do que se pensava ser possível, sem a necessidade do processador complicado de colocação precisa dos átomos de silício no processador. Já em 2019, um artigo científico, brevemente publicado em um site da NASA, afirmava que o Google criara um computador quântico chamado Sycamore com 54 bits quânticos e destes 53 funcionavam. Os pesquisadores usaram o Sycamore para realizar uma série de operações em 200 segundos que supostamente levariam cerca de 10 mil anos para serem concluídas mesmo em um supercomputador. Para mais novidades sobre o mundo de tecnologia e games, fique ligado aqui no Sagita Tech.